Podcast. Olá, amigos, bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos ao Podcast Mão 173, o Podcast Mão do campeão, não do brasileiro, mas do primeiro turno. Isso ninguém pode negar, estou correto, Maércio Ramos? Corretíssimo, bom dia, boa tarde, boa noite, sempre uma alegria, Vessone, Vitão, apoiadores, amigos, está corretíssimo. Campeão, os números mostram, a matemática não engana. E campeão com muito orgulho. Pode bater no peito, corintiano. Campeão com muito orgulho do primeiro turno. E aí, Vitor Guedes, campeão do primeiro turno tá bom? Ou você prefere do brasileiro? Bom dia, boa tarde, boa noite, Teleco, Vessone, Morcegão, ouvintes, apoiadores. O Corinthians será heptacampeão brasileiro, que é o título que vale. Agora, pelo menos é o que eu acho que vale, porque ultimamente tem valido as últimas 5 rodadas, classificação por posse de bola, classificação em rodada ímpar, classificação só com gols nos últimos 15 minutos. Mas enfim, a importância de ganhar o primeiro turno não é nem de ganhar o primeiro turno, foi de abrir 8 pontos. Eu tava dando uma olhada hoje no Infobola, aquele site do Tristão Garcia, matemática, dá 81% pro Corinthians. Como eu sou de humanas, não sei fazer conta, eu digo que o Corinthians vai ser campeão brasileiro. O Grêmio não ganha o brasileiro. O Corinthians pode até perder. Agora o resto, Flamengo, Palmeiras e Santos, não tem a menor chance. O hepta está próximo. E aí, Vessone, faixa de campeão no peito ou não? Do primeiro turno, sim. Uma boa tarde aí a todos, bom dia, boa noite. Grande prazer participar novamente. Eu até brinquei no Twitter, falei no Twitter até isso, e o campeonato do Corinthians, ele é um campeonato de ET, né? Ele não é fora da curva. Fora da curva tá fazendo o Grêmio. Porque com 39 pontos, ele seria líder de todos os campeonatos praticamente por pontos corridos após o primeiro turno. Esses 39 pontos do Grêmio é um negócio absurdo, sim. É muito alto. É muito alto mesmo. Tanto que o Palmeiras, no ano passado, só um exemplo, por exemplo, ganhou com 36. E ele tá perdendo e tomando 8 nas costas com 39. Então, esse campeonato do Grêmio, ele é fora da curva, sim. A única diferença é que o Corinthians está fazendo um campeonato de ET, que é muito acima do que fora da curva. Então, nessa situação, apesar de eu sempre ter visto o Flamengo como o maior perseguidor, mas como ele não está cumprindo a parte dele nesse sentido, essa pontuação do Grêmio eu acho que é uma pontuação que o torcedor do Corinthians deve ficar muito esperto, porque eles estão divididos por 3 rodadas, por 3 campeonatos, com os olhares em 3 campeonatos, e estão a 8 pontos do Corinthians, o que não é uma coisa tão absurda de ser tirada. Outras vezes já foi tirado essa situação aí de 8, até um pouco mais. E depois, sei lá, começa a focar em uma só. As próximas quartas-feiras do Grêmio vão ser sempre muito complicadas, com jogos decisivos e etc. Mesmo assim, eu acho que o Corinthians tem uma vantagem aí muito administrável, isso não tenho a menor dúvida. Eu só peço para ficar atento a esse campeonato, que para mim é muito fora da curva do Grêmio. Então, eu acho que também isso aí fala um pouco sobre o campeonato, né, e a performance dos outros favoritos, né. Pegando um gancho do que você falou, campeão, você já pode ser campeão brasileiro normalmente com 62% de aproveitamento, né, que foi a pontuação dos vices de todos os campeonatos de pontos corridos com 20 clubes, não chegou a 62% de aproveitamento. E quanto é isso em pontos, Teleco? Em pontos, quantos? Nós estamos falando de quantos pontos? É mais fácil que aproveitamento. 72. 70 pontos? 72. Então, é exatamente minha conta. 72 pontos são 25 pontos no segundo turno. É uma campanha de Vasco da Gama. Então, é uma campanha ridícula. O Corinthians precisa, gente. Desculpa, já interrompi, Teleco. São 19 jogos, uma conta bem vagabunda. Como se não fosse empatar. 10 vitórias, 77 pontos, não perde o título nunca mais. Então, concluindo o raciocínio, só o Grêmio ele tem 68% de aproveitamento, né? Você vê que ele está acima da média dos outros campeões. O Corinthians deve ter um segundo turno um pouco mais difícil do que o primeiro turno, né? Porque alguns que ele enfrentou em casa
que ele enfrenta fora estão aí na parte de cima da tabela. O que tem acontecido é que não tem mudado, né? Falando de contas aí, o Vessone citou em Infobola, a gente também tem 78% no chance de gol, que é outro site parecido, de probabilidade para o Corinthians. A única coisa disso daí é que ele se baseia em resultados passados, né? Então, resultados passados, a gente sabe que no Brasil isso não vale muito, porque às vezes o time entra com time misto, esse tipo de coisa, não sei se dá para colocar muito. As chances pro Santos, pro Rivale, são por volta de 2%, de 3% Esquece. os dois juntos, então... O que eu gosto, gente, era. é que uma matemática é uma ciência exata, né? É uma ciência exata, então um site dá 81%, que é o Infobola que eu citei, o chance de gol dá 78%, que prova que matemática é uma tremenda de uma cascata ridícula. Flamengo, Palmeiras e Santos não tem chance nenhuma, acabou. 18 pontos, acabou, 14, 12. É o Grêmio, 10%, coisa nova. Agora, matemática realmente é uma cascata, não é isso, Morcego? Não, acho que é uma cascata, mas, ô Vitão, mas assim, a matemática existe, então é bom a gente esperar um pouquinho. Porque o Corinthians vai ser campeão, acho que a aposta que deve ser feita daqui pra frente é em que rodada? 13ª, 14ª do segundo turno, essa é a aposta que eu tô fazendo e essa é a onda que eu tô tirando com os antes, principalmente, né? Porque quando eles vêm pra cima falar de futebol feio, eu falo assim, futebol feio e título. Porque eu já vi o Corinthians jogar bonito e não ganhar nada. Já vi a seleção de 82 ter um futebol maravilhoso e não ganha nada. Então, assim, agora só para voltar no do Vessone, o Vessone falou que o Grêmio faz uma campanha fora da curva e o Corinthians uma campanha DT. Que o Corinthians só deve ficar atento ao Grêmio. Eu só queria entender assim, Vessone, Teleco, Vitão e tal. Quem é o grande responsável por essa campanha de ET do Corinthians se o Corinthians não tem, entre aspas, nenhum ET? É o Carille? É o time? É o esquema que ele encontrou? É o conjunto com a diretoria, com a base corintiana, com a vinda do Osmar Loss, com o Fabinho? Porque isso a gente deve colocar também. Porque essa campanha de ET que fala o Vessone é uma campanha, para mim, já vi muito Corinthians, feio, bonito, jogando bem, jogando mal. Jamais vi um Corinthians como esse que eu tô vendo agora com o Rodriguinho, com o Romero, com o Jô. É um negócio para parar e pensar. Eu queria saber quem é o grande responsável, então quem é o grande ET desse ET que o Vessone citou, que é o Corinthians. Eu me impressiona e eu tenho essa curiosidade. Eu vou de Carille e União do grupo. E você, Rodrigo? Eu vou da simplicidade do Carille. E porque essa simplicidade, pelo menos fora de campo, faz com que acho que o ambiente do elenco e do CT seja o melhor possível, tanto com funcionários como com jogadores. E dentro de campo, se tem uma coisa que eu acho assim, é a organização. Tudo, se você parar para pensar com calma, parte da organização. Então vamos dizer assim, a parte disciplinar do time é maravilhosa. Ela é maravilhosa mesmo, tanto que fez 2 faltas no jogo eu nunca tinha visto fazer menos falta do que gol no jogo. Mas enfim, mas por que toma pouco cartão? Porque tá organizado. Mas o time tem o segundo melhor ataque, porque ele tá organizado. É a melhor defesa com 9 gols em 19 jogos, porque ele tá organizado. Então, se você parar para pensar, todos os fundamentos que o Corinthians tá bem, muito passa pela organização. Então, dentro de campo, eu vejo isso como o principal fator. E fora a simplicidade do Fábio na convivência com todos os jogadores, etc. Porque aí o cara passa a jogar por ele, a não querer fazer sacanagem com ele, a respeitá-lo nas suas decisões. Então eu vejo esses 2 fatores, o dentro e fora de campo. Vitor Guedes, eu aposto que você vai falar que o craque do time é o Jô. Olha, essa aposta eu escrevi isso, inclusive. Não do Corinthians, o craque do campeonato do primeiro turno, pra mim é o Jô, mas eu vou fazer um mix. A semana passada eu fiz uma enquete no meu Twitter e coloquei. São 4 hipóteses possíveis no Twitter, né? Além do Carille e o Jô, eu botei Balbuena e Arana. Podia botar Rodriguinho também, enfim, mas eu acho que o Jô e o Carille aí ficariam entre os votos e foi quase um empate técnico. E o Carille ganhou por empate técnico e eu ficaria nessa aí também. Eu acho que a única coisa que eu discordo do Vessone é que, embora esteja muito organizado o time, se você tirar o Jô e colocar o Casim, se você tirar o Arana e botar o Moisés, aquele chute lá contra o Sport ia na lateral. Enfim, agora se você tirasse também o Carille e botasse o Oswaldo Oliveira ou o Cristóvão, o Corinthians estaria ali na 15ª força, 13ª força. Enfim. Eu acho que a organização é absolutamente necessária. O Carille faz um trabalho espetacular.
Corinthians também tá com tudo dando certo. O Carille foi bem em não ser teimoso, né? Porque essa coisa dele de manter o reserva é um mérito quando não é teimosia. Ele não foi teimoso, por exemplo. Ele poderia colocar o Giovanni Augusto contra o Sport, que não tem a menor condição. Ele botou o Cleison, que mostra que ele não tem compromisso com erro. O Corinthians também está com sorte. O Cássio faz um grande campeonato. Quando ele falhou, depois do 1-0, a bola não entrou contra o Sport. Agora, individualmente, eu destaco os dois laterais. Se fizesse a seleção do primeiro turno, o Cássio brigaria com o Vanderlei ali. Os dois laterais seriam do Corinthians. O Balbuena entraria. A gente não cita muito, mas o Maicon faz um campeonato espetacular. Não a ponto de furar e dizer que foi corta-luz, né? Que ele furou mesmo o gol do Arana. Faz um campeonato espetacular. Rodriguinho tá jogando mais do que Diego, tá jogando mais do que todos os meias badalados aí do que Lucas Lima. E o Jô, pra mim, é o craque do campeonato. Quando você faz um campeonato muito bom, e eu acho que perde o campeonato só pra ele mesmo. Eu descarto completamente Santos, Palmeiras e Flamengo. É ridículo. Perder 18 pontos tem que apanhar na cara. Agora o Grêmio tem 8 pontos, faz uma campanha por também tem um time menos badalado. O time do Grêmio também merece respeito, porque assim como o Corinthians, tem Cortez, tem Leonardo Moura, tem um monte de refúgio lá, tirando o Luan, que é acima da média, e o time tá jogando muita bola. Então são os dois grandes times, mas o Corinthians não tem Copa do Brasil, não tem Libertadores, e será heptacampeão graças a eles todos. Se for um só, Carille. Eu colocaria também o grande trabalho do Valmir Cruz, né, que em conjunto com a comissão técnica tem uma preparação física admirável do grupo, né. Maércio, eu gostaria que você comentasse aí que a gente teve uma nova opção, né, de jogo aí, de jogada, que foi muito bem contra o Sport, que foi colocar o Cleison, né. A gente não sabe se foi só contra o Sport que foi uma boa alternativa, mas mudou um pouquinho o esquema, né, com a saída do Giovanni Augusto, que tinha feito trabalhos muito ruins, né? Com o Fluminense ele foi até razoável, nos outros dois jogos ele mais atrapalhou que ajudou. E com a entrada do Cleison, acho que a gente ganhou uma nova opção. O Carille mudou o time, e lógico que a gente vai saber mais quando tiver outros jogos aí, né? Se foi sorte de um jogo só, do se Cleison, foi mais, né? Isso, essa mudança do Cleison, se você acha que foi uma boa mudança aí até a volta do Jadson, né? Porque aí mudou um pouquinho o esquema. Mudou, mas o Vitão falou aí agora há pouco, o Carille, dentro dessa simplicidade que cita o Vessone, dessa organização que a gente fala aqui do Carille, tem essa coisa dele não tem compromisso com o erro, né? De manter o Giovanni. Vamos dar mais uma chance pro Giovanni Augusto, porque ele tem qualidade, ele tem que se acertar, ele precisa do apoio do grupo, precisa de oportunidade, de sequência. Então ele não tem esse compromisso. O Cleison, Teleco, Vitão, Vessone, isso eu posso falar, porque eu vi muitos jogos da Ponte Preta aqui em Campinas, e o Cleison é mais bola ainda do que ele já mostrou. Essa bola que ele mostrou contra o Sport é a bola dele, da regularidade do Cleison. Quando ele está inspirado, então, basta a gente pegar, acho que foi o primeiro compromisso da Ponte, eu não tenho memória boa para isso, o Vessone talvez ajude aí. A Ponte acho que fez 4-0, não lembro o adversário, mas o Cleison fez um baita de um golaço, foi o último jogo dele pela Ponte, porque depois logo em seguida, contra o Bahia, não foi, Vessone? Foi isso, né? Acho que foi. Mas o Cleison, respondendo, Teleco, é essa bola aí. Ele não vai precisar de mais jogos para mostrar que ele tem esse futebol que ele jogou contra o Sport. Ele vai precisar de mais jogos para mostrar que ele é melhor do que ele já foi contra o Sport. Ele é um jogador tático pra caramba, que tem qualidade, uma velocidade, um drible muito fácil. Eu me empolgo com o Cleison, porque quando o Corinthians contratou, e acho que a gente falou aqui, não contratou na base de aventura de um Luigi, de um Gustavo, assim, é uma aposta. Não, o Cleison é um jogador pronto, talhado, e não sentiu a camisa corintiana. Então, acho que esse é o acerto do Carille de dar oportunidade para o cara, em detrimento de Giovanni Augusto, que ganha mais, que veio como jogador badalado, etc. Certamente o Corinthians fez um grande esforço para trazer o Cleison, né? Ele comprou só parte do Cleison, mas o total já dava 10 milhões de reais, né? Para o atual
caixa do Corinthians foi um grande investimento. E esse jogo que você estava falando dos 2 gols foi contra o Sport, né? O Cleison acabou 2 vezes com o Sport esse ano. E tem um negócio. Não, então um negócio legal que até o Márcio cita aí, desse negócio do Giovanni Augusto. O vídeo que o Corinthians disponibiliza do jogo do Mineirão, do pós-jogo do Mineirão, é muito legal, porque depois que o Carille fala na roda, quem fala é o Fagner e o Cássio. E aí eles deixam claro que ele falou assim, ó, a gente quer agradecer aí, Giovanni, a gente quer parabenizar você pela sua coragem, apesar das críticas todas até domingo. Você veio com a gente, você jogou com a gente. Errou? Foda-se. Acertou? Foda-se. A gente tá aqui. Esse grupo tá com você. E você teve coragem de ir pro campo e de nos ajudar muito, etc. lá no Mineirão. E eu achei aquilo um negócio muito espontâneo dos caras de terem pedido a palavra. E o Cássio fala também nessa linha e defendendo tipo, se alguém aí fora, parte da torcida, foda-se, todo mundo. O grupo aqui tá com você pro que der e vier, e se tiver que errar de novo, foda-se, erra de novo. E eu achei isso daí um negócio muito legal. Muito legal e mostra um pouco por que essa liderança do Corinthians. Nada contra o Giovanni Augusto, né? É só que assim, se não tá bem, fica de fora. Tem outros jogadores. Isso aconteceu com o Cleison. Você concorda, Vitor? Não jogando nada, né? Eu acho que não tá jogando absolutamente nada. Aliás, ele tá irritando. Eu achei até displicente no jogo contra o Flamengo, especialmente jogadas displicentes do Giovanni, né? Ele foi um pouquinho melhor com o Atlético, que acho que também não dava pra ser pior, mas fez várias bobagens lá. Uma bola que ele perdeu, lembra, Vitão? Aquela que ele perdeu a bola e levou um amarelo? Muito pouquinho melhor, né? Tanto pouquinho que ele perdeu a posição. Agora, vamos falar das coisas boas. Eu queria falar assim, vocês participam, né? Eu agradeço vocês todos por me ajudar a fazer aquele programa que eu faço aqui na UNG, o Timão Universitário. Todos vocês comentaram a rodada. E fazendo aqui a mesa que eu faço com meus alunos, quem foi o melhor em campo, cada um votou num jogador. O que mostra que o Corinthians foi bem como um todo, né? Eu acabei votando no Rodriguinho, o critério de desempate foi o golaço que ele fez. Mas também acho que foi a maior atuação do Cleison pelo Corinthians. E os 2 laterais, especialmente o Fagner, foi muito bem no jogo. Acho que foi uma atuação que, primeira vez de 1 a 11, assim, que ninguém destoou, que ninguém jogou mal, assim. Então, assim, uma atuação muito regular do Corinthians. E eu fiquei meio puto, eu detesto o campeonato com asterisco, jogo a menos. Mas até isso, acho que o Corinthians deu sorte, acho que não é ruim. Embora eu queria que jogasse logo domingo, porque vai dar tempo aí de trazer o Pablo e o Jadson para esse time. Eu acho que não tem dúvida que mesmo com o Pedro Henrique fazendo gol, o Pablo é mais zagueiro. E o Jadson também tem que jogar, não tem nem discussão. O Corinthians volta forte aí. E com essa diferença aí que abriu, vai voltar líder mesmo com um jogo a menos, enfim, tranquilo. Quem vocês acharam melhor em campo? Para mim foi o Rodriguinho. Para mim, Cleison. Eu achei que foi bem também, mas eu botei no Rodriguinho. Então, e o Rodriguinho, ele tava bem apagado. Eu acho que ele teve muito boa participação contra o Atlético Mineiro e sem comentários a participação no sábado, né? Foi bem demais. Isso é muito bacana. Mas eu acho que o melhor foi o Carille mesmo. Agora, sobre coisas boas, né? Vamos falar de coisas boas. Tem aí uma promoção rolando para os apoiadores do Podcast Mão, que é ganhar o livro da Primeira Força, né? Você precisa retweetar o tweet do Podcast Mão falando que você quer o livro da Primeira Força e do Campeonato Paulista, e também, né, de novo,
Aí agora você é apoiador, agora é mais fechado, né? Primeiro a gente fez um sorteio para todos os apoiadores, agora é um sorteio só para os do plano mundial, né? Bem, a gente não pode falar sorteio, né? O concurso cultural para os apoiadores do plano mundial, né? O Rodrigo fez... O Rodrigo deu uma saidinha que ele tá fazendo os cálculos de como a gente deve escolher esse apoiador que vai ter a chance de bater fotos com o Marcelinho, né? Vai poder ensinar um pouquinho. Se fosse o Vitor Guedes, podia ensinar, mas os outros acho que vão aprender, né, Vitão? E aí, você tava falando, Vitor, dessa parada dos 15 dias, a gente vai ter outra parada, inclusive, por causa da seleção, né? 2 paradas em 15 dias no campeonato. Mas aí para todos os times, né? Enfim, perde um pouco o ritmo, né? Mas eu acho que pelos desfalques que o Corinthians tem, e não vai ser ruim pro Corinthians não em termos de tabela. E a vantagem vai ser tão boa que dá até para administrar no Brasileiro, dependendo do confronto, quando cair o confronto contra o Racing pela Sul-Americana, enfim. O Corinthians tem que... já dá para jogar olhando a tabela. Essa coisa que o cara ele faz, eu acho que tem razão. Cada jogo é um jogo. Mas o Corinthians abriu uma folga e já passou da metade do campeonato agora, que dá pra pensar já com alguma projeção. Pelo menos eu faria isso. E aí, Márcio? É meio chato essa parada, não é? Não, é chata porque a gente não tem o Corinthians, né? A única coisa que eu acho chata é isso. O asterisco, como disse o Vitão, é horrível. Porque eu não vou torcer para... Aliás, talvez eu torça pro asterisco, porque pros demais não tem nenhuma chance nem de olhar o jogo, entendeu? Eu nem gosto de assistir jogo de ninguém aí. Mas essa parada é ruim, é chata porque não tem o Corinthians, né? Que é um alimento pra gente, que é a paixão da gente, e gostoso falar no podcast depois, ainda mais na fase que tá vivendo. A fase é tão boa, isso é chato, respondendo sua pergunta claramente, é chato pra caramba essa parada aí. Mas o Corinthians tá tão bem que no sábado, na arquibancada, comemoramos um lance do Romero matando uma bola, que era uma bola difícil de ser matada, daquele jeito que ele matou. A bola veio alta, ele matou, a bola dormiu no pé dele. Aquilo lá, a Fiel comemorou como se fosse um gol. Olha o carinho que ela tem por esse Romero, que é um operário, um jogador brigador. E como disse o Vitão, não dá para você ter um Jadson e Paulo daqui a pouco e não pôr para jogar. Porque os titulares são esses que a gente sabe. E entre eles, o Romero hoje é um titularíssimo desse time do Corinthians. Não por essa bola, mas pela entrega dele, acho muito legal. Mas eu quis citar esse lance, porque ele não fez gol. Mas esse lance dele, não sei se vocês se lembram, foi comemorado como um gol na Arena do Corinthians. Um lance lindo, né? Acho que por tudo que ele passa e ouve de besteira, ele tá dando a volta por cima, até na hora de matar uma bola. Ô, Teleco, você me permite rapidamente, lembrei agora, a gente tá aí, o Maércio também tá falando muito sobre isso, a respeito disso nas redes sociais, enfim, a respeito do nosso colega de profissão. Nós estamos gravando o programa agora na segunda-feira às 3h30 da tarde, né? Não sei a hora que o ouvinte vai ouvir, às vezes quem sabe já temos uma boa notícia, mas quem estiver ouvindo o programa, o jornalista Wagner Herói, da Web Rádio Coringão, da Web Rádio Moca, está desaparecido desde sábado de manhã. Torçamos para que não tenha sido nada demais, apenas um susto, enfim, mas tem a fotografia dele nas redes sociais da Rádio Coringão, no Facebook, no Twitter, enfim. Quem puder colaborar com alguma informação para a polícia ou nas redes sociais da rádio, dando RT, compartilhando, enfim, dando notícia. É uma notícia triste, né? Esperamos que não seja demais. Wagner Herói, da Rádio Coringão, enfim, que também a Rádio Coringão também retransmite aí o nosso programa Podcast Mal. Verdade. Que seja aí enfim, é uma coisa que o Corinthians está bem, estamos liderança, ganhando, tô feliz, mas tem essa notícia aí que tá deixando todo mundo com o coração um pouco apertado aí. E os pais sofrendo pra caramba, o que é terrível, porque só para aproveitar, Vitão, assim, a gente fala assim, faleceu, morreu, mas a gente sabe, a notícia foi dada. O duro, cara, acho que o não ter notícia, não aparece nem a boa e nem a má notícia, claro que a gente quer a boa, é terrível para a família o que a família está sofrendo com esse desaparecimento do Wagner, como disse o Vitor Guedes aí. Tenho certeza que estará tudo bem. Bem, eu gostaria também, né, uma outra coisa que chamou bastante atenção aí sobre o jogo contra o Sport, né, foi que só fez 2 faltas o Corinthians em todo o jogo. Mas não é só nesse jogo que o Corinthians tem ido bem nessa questão de faltas, né? O Corinthians faz só 11 faltas por partida, que é muito baixo, tá? Para você ter ideia, o segundo colocado no quesito, que é a Ponte, ele tem 254 faltas. E o Corinthians só teve um jogador expulso, que foi o Gabriel, e ele foi expulso numa jogada que não foi nem falta.
né? Então isso daí foi uma grande marca dos times do Tite e também está sendo essa marca aí do time do novo Carille, né? Ainda é cedo para avaliar o Carille como um super técnico, porque afinal, né, são só 8 meses, né? Já parece que faz muito tempo, mas são 8 meses que ele é técnico. Tá tendo uma ótima temporada de estreia, né? Mas ele tá no caminho para daqui a pouco não ter mais dúvida quanto ao trabalho dele. Com relação a números de faltas, quem fez mais, quem fez menos, isso me remete a matemática. E matemática, eu sei que... Eu sou de humanas. Eu sou de uma, quero que matemática se foda. Não, mas o Teleco tá falando do número de faltas e tal, mas tem a ver com o número. Vitão detesta, cara, não aguento. Oh, meu Deus. Teleco, toma conta. Não, o Vitão é todo seu, é seu filho aí. Não, o Teleco é de TI. O Teleco formou no ETA, na NASA, ele sabe fazer logaritmo, calcular raiz quadrada. Eu sei que eu fugi da escola, eu não sei fazer essa porra, não. Nem eu. Então, Malemar sei falar do Corinthians, o resto nem sei nada. Eu acho que é legal que, né, a gente tá falando aí das previsões, dos números, etc. É só que o futebol é um esporte muito aleatório, né? Por isso que ele é tão popular, né? Nem sempre o melhor time ganha, nem sempre o pior time perde, né? Parece que eu tô falando a mesma coisa, mas não é bem assim, né? É que assim, em situação normal, tudo bem. É que você pode, especialmente em mata-mata, né? Você pode ter aí uma bola perdida, um gol com a mão, um jogador expulso, uma bola que entrou que o juiz não viu e muda todo o destino, né, de um jogo. Essa que é a grande graça do futebol e acho que vai ter sempre, né? Se bem que a gente viu tantos erros absurdos, não só no jogo do Corinthians como no dos rivais, que a gente sabe que isso aí vai... digamos que assim... vai melhorar, né, com árbitro de vídeo, pelo menos os erros mais absurdos. Mas erros do futebol sempre vão ter, né? Que nem, por exemplo, teve um impedimento lá do jogo. Tudo bem, não ia dar em nada? Não ia. Mas foi um impedimento que não era do jogo contra o Atlético Mineiro, que o Corinthians podia... que o Corinthians foi prejudicado. Se você marca uma coisa que não é, já prejudicou, né? Acho que isso aí vai melhorar. Verdade. Vai melhorar no futuro. Verdade. E acho que o trabalho, a gente sempre fala, a gente compreende, eles são... gente fina, eles fazem um trabalho difícil, os árbitros, mas eles estão lá para apitar e apitar direito. Se eles não apitam direito, ou você põe árbitro de vídeo, ou você põe 15 árbitros, ou você para o jogo, alguma coisa você tem que fazer. Mas você está falando de milhões de reais aí que podem ir embora em uma decisão errada, certo, Vitor? Apesar desse monte de números que eu joguei aí, com isso você concorda? Sempre, até porque eu não sei fazer conta, tem que concordar com o que vocês falam. Assina embaixo. Esse negócio do árbitro de vídeo aí, eu não gosto, não. Eu também não. Futebol, né? Virou coisa de... Ô, Vitão, temos que ter um motivo pra ir pro bar discutir, falar do Corinthians. Pô, um árbitro de vídeo acabou a graça. Pô. E outra, demora muito, né, cara? É 200 horas. Ou eles fazem negócio muito mais rápido e assim, e que seja pra todo mundo, né? Não pode ser uma regra que só vale pro Flamengo, né? Eu acho que é uma questão que com o tempo o pessoal se acostuma e faz melhor, né? Porque mesmo, por exemplo, você marcar um pênalti, cobrar um pênalti vai uns 3 minutos, já é tempo suficiente pra alguém falar se foi pênalti ou não, né? A mesma coisa. Falou que parar um jogo 3 minutos pra ver isso aí, eu saio do jogo. Não, eles não estão parando pra ver isso aí. Quando você marca o pênalti, até arrumar o pessoal xingar o juiz, botar os caras pra lá e pra cá, demora uns 2, 3 minutos já normalmente. Né? Então já dá tempo nesse meio tempo você fazer isso aí, não precisa parar o jogo. Eu acho que é questão de costume, né? Assim como um dia não tinha substituições no jogo, o pessoal falava que não era justo, né? Isso é na época do Teleco, né? Na minha época mesmo, em 58, por exemplo, na semifinal Brasil e França, o Juquet quebrou a perna, né? Ele ficou lá, o jogador francês, até o fim do jogo. Aí resolveram colocar substituições, assim como em 66 expulsaram o Ratinho da Argentina e ele ficou quase 10 minutos em campo porque não sabiam que ele tinha sido expulso. Aí começaram a colocar o cartão vermelho. O futebol também vai evoluindo, né? Nada como ter nascido em 1926 e saber dessas coisas. Bem, senhores, acho que já falamos o suficiente. Não dá pra fazer palpite, né? O jogo ainda tá muito longe. A gente tá gravando esse programa na segunda-feira, dia 7. O Corinthians só volta a campo dia 19 contra o Vitória em casa. Ficará de camarote
na próxima Vendo os outros rodada. tentarem chegar perto. Vamos ver, né? Vai ser aquela graça do campeonato, né? Agora está esquentando, a diferença é apenas 5 pontos, dorme apenas 5 pontos do líder, né? Isso no caso do Grêmio conseguir chegar perto. Mas a gente sabe que isso aí é tudo cascata, né? Antigamente se falava que era pra vender jornal, hoje é pra ganhar clique. Então, meus senhores, eu acho que é mais ou menos isso aí. Algum destaque final, Vitor Guedes? Não, só uma dúvida. Eu fiz uma enquete aqui e deu um empate absoluto, 43-43. Eu queria a opinião de vocês. Corinthians será campeão invicto ou com derrota? Eu tenho essa dúvida. Eu acho que vai perder. Eu acho que vai perder também. É muito difícil segurar mais 19 rodadas sem perder. Acho que perde. Os 14% que votaram que o Corinthians vai perder o título, eu não tô nem considerando, tá? Porque eu sou ruim de matemática, mas sei que 43 não dá 100%, antes que o Teleco brigue comigo. Mas eu acho que o Corinthians vai perder e vai ser campeão. Eu acho que muito depende do jogo a jogo e depende muito dos jogos que serão na Sul-Americana, né? Provavelmente será a ida na Arena Corinthians contra o Racing dia 13 de setembro e a volta no dia 20 de setembro. Isso daí só vai ser definido ali pelo dia 10, porque ainda tem jogos acontecendo até o dia 9, né? O Flamengo. Não, mas que o primeiro é na Arena do Corinthians, isso está definido. Isso está definido, só não se sabe a data dos jogos. A Conmebol ela estava falando entre o dia 21 de agosto e o dia 21 de setembro, que poderiam ser marcados os jogos, mas a primeira data já é dia 23 de agosto, o Corinthians joga com a Chapecoense. E aí tem a parada dos 15 dias para as seleções, então ficou praticamente entre o dia 13 e o dia 20, que é o calendário da CBF, né? Então seria 13 de setembro, primeiro jogo na Arena Corinthians, 20 de setembro na volta. E aí o Corinthians tem jogos difíceis nesse meio tempo aí, né? Tem o Santos fora. Mas e esse daí seria o jogo mais difícil. Agora o Só Corinthians tem dúvida. jogado o jogo a jogo, por que não pode ser invicto? Eu acho que pode ser invicto sim. Eu tô rebelde, já que o Teleco 3 vezes falou que vai desligar o programa, eu faço mais uma pergunta. Tem uma última pergunta, se vocês me permitem. Eu sou meio rebelde hoje. O Morcegão falou que vai ser campeão com 4, 5 rodadas de antecedência, enfim, hoje tá 3 rodadas de ser campeão. Minha dúvida é, vamos supor que o Corinthians for campeão na rodada 15, faltando 4 rodadas, enfim, na 34ª, 35ª. Foi campeão matematicamente, na 35ª rodada, suponhamos, como diria o outro. Se perder na 36, na 37, na 38, será campeão invicto ou não? Tem a lógica. Foi campeão matematicamente, antes do fim. Aí, aquela coisa, ele tá de férias, escala o Léo Príncipe, escala o Morcegão do zagueiro, em homenagem ao repórter mais Corinthians, né? Enfim, apanha na última rodada pro Sport em Recife, o jogo já campeão, viaja ninguém. É campeão invicto? É campeão invicto. Claro que é. Não perdeu nenhuma e conquistou o título. Depois do título, aí acabou, negligenciou, relaxou, etc e tal. Foi campeão invicto. Até a conquista do título não perdeu. Eu entendo assim, não sei o Teleco. Eu acho que se chegar até esse ponto da 30ª rodada, tá invicto, o Corinthians vai se esforçar para manter essa invencibilidade. Porque as críticas seriam grandes, né? A gente sabe que ninguém liga muito para essas coisas. Se você pode ver até que, na verdade, por que não está invicto há mais tempo, né? Porque naquele jogo contra a Ferroviária, jogou o time misto, teve aquele erro ridículo da arbitragem também nesse jogo. Mas, normalmente, eu não vejo os boleiros se incomodar com isso. É mais um fato divertido aí para a torcida. Verdade. Mas você não respondeu a pergunta do Vitão. Eu não quero responder tudo, Vitão. Eu acho que a gente tá invicto. Eu acho que a gente fica invicto. Volta, hein, Vitão? Rolando Lero. Rolando Um Lero. abraço. Vambora, Rolando Lero. Vou fazer de conta que eu sou Teleco. Vai, Corinthians, um abraço a todos. Tchau, Maércio. Ela tô batendo asa. Ai. Bem, eu não tô batendo asa que eu não sou frango. Um abraço a todos e vai, Corinthians. Não, tá louco? Podcast.